Olá, amigos, muito boa noite. Boa noite a você que em todos os cantos de Rondônia está comigo a partir de agora para essa hora de reflexão, de informação, esse momento que a gente tem aqui todos os dias para discutir aquelas coisas que são importantes para a nossa vida. Coisas que dizem respeito à vida de Porto Velho, de Rondônia. E às vezes a gente avança um pouco mais, porque aquilo que ocorre no resto do país, e por que não dizer no resto do mundo, tem implicações diversas sobre esse assunto. Eu estou falando isso aqui e me lembrando de uma frase, ou melhor, de um pensamento, que às vezes o farfalhar das asas de uma borboleta ocorrida lá no Himalaia afeta o restante da vida aqui na Amazônia, por exemplo. É interessante, né? Tudo na vida tem intensas ligações. E já que falamos em vida, nesta segunda-feira, eu começo o programa aqui falando a respeito da finitude da vida. Faleceu hoje uma das figuras mais conhecidas aqui do estado de Rondônia. Maurício Calixto, comunicador, jornalista, radialista, ex-deputado federal, um homem de uma vida bastante conhecida de todos nós aqui, trabalhou durante um tempo aqui no Detran, enfim, uma pessoa que todos os dias entrava aí nos nossos carros, nos nossos lares, através do seu programa de rádio, que comandou aqui pela 93.3 durante muitos anos, prestando um relevante serviço, que é esse de levar a comunicação, de fazer entrevistas, de ouvir opiniões. O Maurício vinha doentinho já há algum tempo, eu conversei há poucos dias aqui com a irmã dele, a doutora Marilene Penati, e ela me falava que ele estava bem doentinho e ela estava preocupada com ele. Hoje ele se foi. E lógico, um homem como Maurício Calixto vai deixar aqui muita saudade de alguns, para alguns outros. É lógico que nessa profissão a gente acumula também muita coisa que não é boa, mas tem gente que está assim, graças a Deus que ele se foi, mas enfim, não é bom a gente pensar assim não. Importa para mim que ele fez um grande e relevante serviço. E que, independente de amigos ou inimigos, todos que o conheceram têm por ele um profundo respeito. Que a terra lhe seja leve. Mas vamos para cá tratar de quem está vivo e muito bem, vivo, pensando e com opiniões muito interessantes a respeito de um tema que eu já trouxe aqui, que é o ativismo político. Eu já conversei com ele algumas vezes. Aliás, esse tema eu acho que esteve aqui presente algumas vezes no meu programa esse ano. Aliás, desde o ano passado. Amadeu Machado, advogado, profundo conhecedor da vida nacional e da vida do direito, da OAB, dos operadores de direito, é o meu convidado de hoje. Boa noite, Amadeu. Que bom que você veio. Muito obrigado por aceitar esse convite. Boa noite, Léo. É um prazer estar sempre contigo aqui. É um programa instigante, né, que tem uma audiência muito vibrante. A gente está sempre ouvindo comentários, os desdobramentos das matérias que tu produzes. E isso torna bastante apetitoso estar aqui contigo, né? Eu vou me solidarizar com a tua manifestação inicial e também deixar aqui o meu lamento pela perda do Maurício Calixto, uma pessoa que se destacou onde ele andou. Tenho visto já rapidamente biografias dele, que são rápidas, que estão sendo publicadas aí, que estão omitindo que ele, no governo do Ângelo Angelini, ele foi secretário de administração do Estado. Né? Muito bem lembrado. Estão colocando na biografia dele que ele foi deputado estadual, eu não lembro. Federal, né? Deputado federal ele foi. Né? E um jornalista, um cronista político muito atilado, um raciocínio rápido e bom, né? Consistente. É uma perda. Advogado, né? Advogado, sim, advogado. Ele advogou bastante. Uhum. E é uma perda para nós, Lamentavelmente, eu então estendo aqui a minha solidariedade à família do Maurício Calixto. Agora estamos aqui para debater, conversar, os vivos. Né, e ver o que a gente pode colaborar nesse impasse institucional que o Brasil está vivendo. Pois é, eu acho que você colocou a palavra certa, impasse institucional. Esta semana não, hoje, segunda-feira, começa a transitar de novo no STF aquele processo do PEN, em que o PEN pedia, há muito tempo atrás, que o Supremo falasse através de uma ação direta de constitucionalidade. Já vou lhe pedir para você explicar para o telespectador o que é que significa essa tal de ADC,
queria que o Supremo falasse a respeito disso. E aí ocorre que essa ADC pode eventualmente ajudar o Lula a sair da cadeia. E há um lado que quer, um lado que não quer, porque tudo aquilo que se refere a Lula é o seguinte: ou está preso ou está solto. Não existe meio termo. Ou muito amor ou muito ódio. Então essa coisa está assim ainda, muito cheia de paixão. E eu queria que você falasse para mim a respeito desse assunto. Transita agora, e agora o que é que vai acontecer? Essa ADC tem que ir? Ou essa ADC é menos que um HC, que é o habeas corpus, e ela pode ficar guardada lá no canto, no escaninho? Nós temos no ritual do Supremo Tribunal Federal, nós temos a ordem de prioridade dos processos, sempre será, o topo é o HC, é o habeas corpus, porque ele trata sobre talvez o maior bem que o ser humano possui depois da vida, que é a liberdade. Né? Então, essas ações de arguição de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, elas têm uma tramitação relativamente lenta. Né? Temos ações lá que estão há vários anos tramitando, das quais, quando há digamos, uma expressiva demonstração do direito, a relatoria se encarrega de, cautelarmente, né, ele defere parcialmente, suspende a execução da lei ou dá garantia de fluência da lei, mas o mérito são ações que tardam muito. Então, no caso, essa ADC, que foi proposta pelo Partido Ecológico Nacional. Tem disso também, né? Existe isso também, né? Deve ser o contraponto do Partido Verde, né? Alguma coisa assim. Eles propuseram, lá num outro momento, num outro estágio da vida nacional, para obter uma declaração de que um determinado artigo do Código de Processo Penal é constitucional. Esse artigo, ele diz com muita clareza que o culpado somente será preso a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória. Ou seja, trânsito em julgado, nós estamos falando aqui com nossos companheiros aqui que não são doutores, ninguém aqui. Não tem obrigação, né? Não tem obrigação. Trânsito em julgado significa um processo que foi apreciado pelo judiciário, foi prolatada uma sentença, houve um recurso de apelação, houve um recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça e, às vezes, até o extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Houve uma decisão e não cabe mais recurso. Aquela decisão, então, ela transitou em julgado. Então, é o que diz o Código de Processo Penal, que somente começará a cumprir a pena condenatória em ação penal após o trânsito em julgado. E essa mesma dicção se estabelece a Constituição Federal, o artigo 5º, que é o dos direitos fundamentais. Por analogia, né? A Constituição, ela é isso, top, né? Ela está no topo da escala hierárquica das leis. A Constituição acima de tudo. Depois vem, então, na hierarquia, vem leis complementares, leis ordinárias, decretos, portarias, resoluções, ficar aqui embaixo. Mas lá em cima é a Constituição. Então, o que aconteceu? Nós tivemos uma Constituição em 1988, que no capítulo dos direitos fundamentais, que está no artigo 5º, estabeleceu que a chamada, que está muito discutida, presunção da inocência. É isso que eu quero lhe perguntar aqui. Isso não tem a ver com... Vamos deixar, na época, o pensamento do Constituinte, que é muito difícil a gente imaginar o homem que fez a lei, o que é que ele queria dizer. Mas ele não levou para essa analogia com o Código Penal? O artigo 5º nesse ponto? Digamos, não seria uma analogia, seria uma coerência. Coerência. Tanto que, quando uma lei é anterior à Constituição, e ela tiver algum dispositivo que entra em choque com a Constituição, ela é declarada inconstitucional. Perfeito.
Quando ela é compatível, ela é harmônica com o texto constitucional, ela se diz uma lei recepcionada. Então, o Código de Processo Penal, neste dispositivo especificamente, e quase a sua grande maioria, ele foi recepcionado pela Constituição de 88. Então, está em pleno vigor, tem plena validade. E aí vem, então, no artigo 5º, se não me engano, inciso 37, não tenho isso bem de cabeça, mas estabelece a chamada presunção da inocência, que diz mais ou menos o que diz lá o Código de Processo Penal. Ninguém será culpado, considerado culpado, até que a condenação tenha transitado em julgado. Está disso. E lá diz, não começará a cumprir pena enquanto não houver trânsito em julgado da sentença. Que estaria ali mais ou menos pau a pau, né? Compatível. A dificuldade que existe para modificar esse entendimento é que esse artigo 5º, ele está dentro daquelas chamadas cláusulas pétreas. O que é uma cláusula pétrea? Pétrea vem do latim, é pedra, é dura, ela não é mexível, você não pode adaptá-la, ela tem materialidade e ela não pode ser contornada. Diria o ex-ministro Magri, ela é imexível, né? Imexível, ela é imexível. O homem da cadela que é humana. Essas são as cláusulas pétreas, existem várias dentro da Constituição, mas dentro dos direitos fundamentais são cláusulas pétreas. Para modificar essa redação, necessário seria que houvesse a convocação de uma constituinte para fazer uma nova Constituição. E aí sim poderia mexer. Emenda à Constituição, essas PECs que tem, PEC, projeto de emenda constitucional. Nenhuma PEC dessas pode mexer em cláusula pétrea. Nem o Senado, o Congresso reunido poderia? Não. Na sua totalidade? Nada? Não. Só uma constituinte originária, convocada especificamente para redigir um novo texto constitucional. Perfeito. Pois bem, o judiciário, há algum tempo, vem sendo alvo de críticas por parte da sociedade em geral, a mídia bastante intensa, no sentido da morosidade. O judiciário é moroso, demora, as ações demoram, e tem isso, os reclamos vão se acentuando. E, de repente, então, criou-se dentro do judiciário a figura da necessidade de dar celeridade e efetividade ao processo. Nessa conjuntura de dar celeridade e efetividade, começaram a haver N interpretações de textos. Por exemplo, vou falar aqui, o Código de Processo Civil é claríssimo quando diz que são impenhoráveis. Aí vem uma série de coisas, onde consta salário, proventos de aposentadoria. O judiciário, para dar efetividade a uma decisão que condena alguém a pagar uma dívida, admite, mesmo contrariando a lei, que é possível sim penhorar 20%, 30% da aposentadoria ou do salário do servidor, porque daquele salário ele paga a dívida. Se ele está devendo, então vai pegar um pedaço. Mas a lei fala que é impenhorável. Mas estão praticando isso, no sentido de dar efetividade às decisões. E nessa de dar efetividade, eles criaram essa jurisprudência lá já no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a presunção da inocência, à medida que o cidadão que está sendo processado recebe uma condenação em primeiro grau. Sérgio Moro condenou o Lula. O Lula recorreu e foi para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a sede lá em Porto Alegre. O Tribunal Regional Federal confirmou a sentença do Sérgio Moro e ainda agravou a pena do Lula. O Sérgio Moro condenou ele a 9 anos e o tribunal elevou para 12. Aí, então, veio o seguinte, na medida em que ele vai sendo condenado, vai se atenuando
o princípio da presunção da inocência, que vai se convertendo em presunção de culpa. E aí se risca lá na pedra. Eu vou lhe pedir um minutinho, a gente está fechando esse primeiro bloco aqui, eu vou chamar aqui 2 recados, um de Mimas Pizzaria e de Rondoquímica, e eu volto para a gente terminar esse raciocínio. É porque você colocou uma figura aí agora que eu tinha guardado para lá para o final no terceiro bloco, que é a jurisprudência. A jurisprudência, ela pode alterar, pode firmar um outro entendimento diferente daquele da Constituição? Segura a sua resposta aí, eu volto já já, vamos lá. Tem coisa mais gostosa do que saborear uma deliciosa pizza? E é por isso que a minha dica hoje vem aqui da Mimas Pizzaria e Café. Afinal de contas, são mais de 50 sabores te esperando, divididas entre doces e salgadas. E olha, eles têm massa normal e integral e também tem aí pizzas com mais de meio quilo de recheio. E você ainda pode escolher 2 sabores e pagar o mesmo preço. Lembrando que até o dia 31 de março está rolando a promoção Loucos por Pizza, onde a cada R$50 você ganha um cupom para concorrer a 10 pizzas. Gostou? Tem também serviço de entrega em horário especial te esperando. E olha, você também pode ser um franqueado da Mimas Pizzaria. É só ligar e obter mais informações. Agora, quer novidade? Tem também um novo serviço de cafeteria e você vai encontrar vários tipos de cafés, cuscuz recheado, tem tapiocas, açaí, omelete. Por isso, aproveite para conferir e, claro, provar essas delícias. O endereço é na Rio Madeira com Pinheiro Machado. Mimas, muito mais que pizza te esperando. Vem pra cá. Olha só, esse recado especial para você que quer comprar produtos de limpeza, mas quer qualidade, maior durabilidade e melhor preço. Você precisa conhecer a Rondoquímica. É isso mesmo. Aqui eles fabricam e podem oferecer tudo isso para você. Ó, você que precisa de produto específico para limpezas de lanchonete, churrascaria, também aí açougues, frigoríficos, laticínios. Você pode encontrar uma linha completa e específica para esse tipo de limpeza. Isso mesmo. A Rondoquímica também vende esse tipo aí de tambor de 200 litros plástico. Ele é ideal, gente, para cortar no meio, fazer coxo, pôr água, carregar óleo diesel e muito mais. Tem essa opção também, ó, de galão de 50 litros. Você que é fazendeiro, chacareiro, comerciante, precisa desse tipo de produto? Vem comprar aqui. O telefone para maiores informações, anota aí, 35338261, e o endereço é fácil. É aqui na Avenida Amazonas, número 7708, logo depois da Avenida Mamoré. A Rondoquímica tá só esperando por você. Vem pra cá. Estamos de volta, eu estou com o Amadeu Machado, e o Amadeu estava falando o seguinte, e agora, quando o pessoal diz, olha, o TRF diz que está tudo ok, o TRF é o tal que julgou e aumentou a pena do Lula, tem mais uns recursos, os recursos já foram aceitos e disseram o seguinte, olha, não tem mais nada aqui porque resolver não, está condenado mesmo, pode começar a cumprir pena. A gente volta para aquele ponto que tem lá uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, dizendo o seguinte, que quem chegou a esse ponto pode, não é obrigatório, mas pode cumprir pena dependendo da cabeça do juiz. O juiz determina se sim ou não, ou se talvez, enfim. A justiça, nessa hora, começou a ficar uma coisa complicada lá atrás. E vem aqui para frente. Sérgio Ramos, meu amigo, publicou essa semana no Face uma pergunta que está dando um pau que não tem mais tamanho. Pode a jurisprudência substituir a Constituição Federal? A minha primeira resposta fez, só perguntando lá no posto Piranga. Eu não tenho outra coisa para responder. Obrigado, hein, Sérgio? Você está me dando a oportunidade aqui de falar a respeito desse assunto. E tá boa a discussão. Mas e aí, Amadeu? Nessa hora, como é que a gente faz? Vai lá e dá um risco na pedra? A pedra vai ser riscada. Mas o que eu falo o impasse institucional que eu falei logo no início, ele está exatamente nessa questão interpretativa. Cabe ou não cabe interpretar para mais ou para menos o texto constitucional? É uma questão assim que nos preocupa, porque está se vendo que o Supremo, o Tribunal Federal, está investindo, né, nessa interpretação. É uma ala mais moderna, né, do Supremo, que entende em nome da efetividade que o cumprimento da pena possa ser
começado a partir da segunda instância. E aí faz uma construção dizendo o seguinte, e é verdadeiro. O processo ele é apropriado pelo juiz de primeira instância, ele preside a instrução, apropria todas as informações, vê as provas materiais, ouve as testemunhas e formula o juízo de valor que é a sentença. Bom, essa sentença, esse conjunto probatório que o juiz apropriou e que julgou e decidiu a partir daquilo ali... Aquele mundo de papel, né? É submetido ao segundo grau, ao tribunal. O tribunal reaprecia no recurso de apelação que o réu condenado propõe, ele reaprecia as provas. Pode ter havido algum equívoco. Na verdade, essa prova aqui não é prova, isso aqui não vale, isso aqui é nulo. Isso aconteceu na Lava Jato, inclusive, né? Tá acontecendo, está acontecendo. De forma que o segundo grau pode, em função de revolver o conjunto de provas que tem no processo, ele reexamina e pode dizer, não, o juiz errou e nós vamos absolver o réu. Ou então ele vai dizer, o juiz acertou, nós confirmamos a sentença dele. E o cara está condenado. Ou mais. Pode até agravar. Veja bem, se houver pedido de agravamento pelo Ministério Público, que é o titular da ação penal. Se o Ministério Público também recorreu, não foi só o réu, também recorreu e pediu o agravamento da pena, pode acontecer. Se o MP não recorrer, só o réu recorre, o tribunal não pode sozinho agravar. Não pode, tem que haver um pedido. Aliás, a justiça sempre ela é movida pelas partes. Né? Ela não tem a iniciativa. Bom, aí acontece, o recurso especial que vai para o Superior Tribunal de Justiça e o recurso extraordinário que pode chegar ao Supremo na hipótese de haver uma questão constitucional envolvida naquela decisão, eles não admitem, é sumulado, não admite o revolvimento das provas. Vai analisar, esses tribunais superiores analisarão eventual descumprimento de lei ou desatendimento à jurisprudência consolidada. Estamos falando aqui de STJ e STF. Isso. As duas instâncias. Exatamente. Acima dos TRFs. Em função de nessas cortes superiores não poder haver reavaliação das provas, entende uma ala mais avançada que não vai haver possibilidade de modificação da sentença e que quando acontece isso é com 1%, 2% dos recursos que chegam lá que modificam a decisão, mas em função de alguma ilegalidade que possa ter sido cometida. Não com relação ao juízo de valor. As provas estão lá. Aquilo que o Moro, vamos falar de Moro e do TRF4 para ficar fácil para o pessoal entender. Aquilo que o Moro viu, passou para o TRF4, ele viu, concordou com o Moro ou não concordou com o Moro. Aquilo ali é o definitivo. Aquilo ali acabou. Lá para cima, STJ ou STF pode julgar, por exemplo, HC ou... Mas em função de ter havido alguma prática ilegal. Perfeito. Mas não, ele não vai reconstruir provas, ele não vai ouvir partes, ele vai simplesmente dentro do escopo do recurso, que vai dizer, olha, foi praticada uma ilegalidade, contrariou texto expresso de lei federal, que diz isso, e eles praticaram isso. Aí vai decretar a nulidade do julgamento. Mas isso, a incidência desse tipo de decisão é mínima. Em função disso, então, vem essa corrente agora do Supremo Tribunal Federal para dizer que, efetivamente, há uma possibilidade de o réu condenado em segunda instância começar a cumprir a pena. Mas é preocupante, porque nós estamos vivendo essa questão da morosidade do judiciário. O judiciário quer dar celeridade. O Ministério Público entende que há
digamos, a causa maior da corrupção sistêmica, né, ou da corrupção endêmica que nós temos no Brasil é a impunidade. Quem tem dinheiro, que pode bancar bons advogados e ficar sustentando as despesas de um processo que pode ser muito caro. São muitas. Quem tem dinheiro não vai preso. Esse é o conceito que se tem no Brasil. E que estava na hora de mudar isso e começar a botar a gente do colarinho branco na cadeia. Mas a coisa é tão dinâmica que nós vamos ver o seguinte. Primeiro caso, hoje há um conflito, né, estabelecido dentro do Supremo entre dois personagens. Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso. Estão assim para se devorar. Né? Vai sair tapa uma hora dessa. Se fosse mais perto, já teria saído. Daqui a uns dias vai ter uma placa lá na entrada do Supremo, proibido entrar desarmado. Ótimo. Mas eles estão batendo boca, estão acirrando as discussões. E aí eu vejo, circulou esses dias aí pelas redes sociais, tem um vídeo que o Luiz Roberto Barroso, na condição de professor de Direito Constitucional, e ele é um excelente constitucionalista, ele recomendando como leitura básica para quem quer aprender Direito Constitucional uma obra do Gilmar Mendes. Isso aqui é o básico para quem quer conhecer Direito Constitucional, tá? Gilmar Mendes. Um outro vídeo, o ministro Dias Toffoli, há uns 2 ou 3 anos, não mais do que isso, dando uma entrevista num canal de televisão e dizendo que concorda que tem que haver o cumprimento da pena a partir da condenação de segundo grau, porque ele assim decidiu lá no Supremo, porque aquele processo do Luiz Estevão, aquele senador, e ele conseguiu, no STJ, ele interpôs 28 recursos. E com isso ele estava ganhando tempo, e no dia que o processo chegou com o Toffoli, no dia seguinte seria decretada a prescrição. E ele, então, para não deixar prescrever, para rigoroso cumpridor da lei, determinou que ele começasse a cumprir a pena, com condenação de segundo grau. Agora, nós estamos lá num fato novo. Hoje, todas as atenções estão voltadas porque o condenado é uma pessoa diferenciada. Aliás, eu quero fazer só uma colocação aqui. Por favor. Eu fiquei consternado. Fiquei consternado. O dia que saiu o mandado não o dia que ele foi preso, não, o dia que saiu o mandado de prisão. Eu disse, meu Deus do céu, esse homem fez uma trajetória fantástica. Que história de vida, né? Saiu lá do sertão nordestino, fome, seca, pau de arara, para São Paulo, foi em Graxate, andou por ali pela periferia, virou metalúrgico, construiu, é uma história fantástica. E acabar numa situação... Eu me senti assim profundamente consternado. Olha, lembrei, você acaba de me fazer lembrar de uma história do Lech Wałęsa, que foi o líder na Polônia e que é o nosso Lula aqui. São duas trajetórias muito parecidas. O Wałęsa... Lembra bastante. Era o Solidariedade. Solidariedade. Né? O sindicato lembra bastante, lá. Porque, aliás, dá nome a um partido hoje no Brasil. Não tem nada a ver de solidariedade. Nada. Mas, enfim, e eu fiquei consternado também. Eu nunca fui eleitor do Lula, mas é lógico, não foi bom para o Brasil. Pela figura e pela história. Nem para ele, nem para o país. Agora, nós estamos dentro dessa situação que lá em 2016, o Supremo, decidindo sobre esse tema, fixou que é possível, sim, haver o início de cumprimento de pena a partir da decisão de segundo grau. E queria colocar só uma pimentinha nessa história, com um decisivo voto do ministro Gilmar Mendes. Que falava a respeito da necessidade de acabar com essa procrastinação. E sendo voto vencido a ministra Rosa Weber. Isso. Que agora foi decisiva. Decisiva na manutenção. Aí nós chegamos num novo momento, né, que foi, me parece que
A Lava Jato chegou muito perto de muita gente. Não é só políticos, tem também grandes expoentes aí de empresários, executivos. Está chegando perto do BNDES. Gente de Vem mais coisa. Gente de muito dinheiro. E aí me parece que começou a haver uma nova sensibilização ao ponto de o Gilmar Mendes, eu vejo hoje como sendo um desafeto do Ministério Público por conta das quizumbas dele com o Janot. Ele e o Janot se debateram e ficaram inimigos e ele institucionalizou a inimizade. Chamou a briga pessoal para o transferiu para o Ministério Público a briga dele e passou a ser contra o Ministério Público. Ele é contra o Ministério Público. O pessoal lá de Curitiba, o pessoal da Procuradoria da República em Brasília, onde tiver Ministério Público, ele está contra. E isso aí me parece que não é muito adequado para quem exerce a função de um ministro da Suprema Corte de um país, né? Ainda que seja o Brasil. Eu vou lhe perguntar no próximo bloco, eu estou encerrando isso aqui, e há solução para isso? O Senado pode retirar, por exemplo, um ministro, pode decretar o impeachment do ministro. Seria esse o caminho ou é necessário que haja conversa, aquela coisa política, já que já politizaram muito o assunto? Você segura só uma informação, eu vou falar de coisa linda, coisa bela e coisas que fazem da sua vida muito mais linda e muito mais belas. Por exemplo, que tal agregar valor à sua renda com a Romanel? Torne-se um sócio. Vamos lá, Romanel. Atenção que eu tenho um recado especial para você, mulher de sucesso. Se torne hoje mesmo uma revendedora Romanel e tenha ainda mais sucesso. Garanta a sua independência e tenha uma excelente lucratividade. Gente, o lucro aqui chega a 80%. Você vai revender a melhor joia folheada do Brasil. Vai ter aí peças que estão ligadas, sintonizadas no eixo da moda Paris-Milão. Tem mais de 3.000 peças para escolher. E é lógico, tem também todo o apoio de mídia em jornais, revistas, televisão. Olha eu aqui falando da Romanel. Então não perde tempo. Venha hoje mesmo a uma loja Romanel e se torne uma consultora independente de sucesso. Tem Romanel no shopping, na Jatuarana, na 7 de setembro e aqui na Carlos Gomes, esperando por você. Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco. Amadeu, e agora o que fazer? Na hora que a gente vê esse ativismo todo, essa briga aí entre... A gente estava lembrando aqui, você falou a respeito de modernidade dentro do Supremo, que não significa nada, não tem nada a ver com a idade. Porque a gente tem o Barroso, que é um homem mais jovem, a gente tem o Toffoli, que é mais jovem que ele, mas a gente tem aí dois cidadãos, um é o Theory, o saudoso Theory Zavascki, que aliás colocou no seu nome, né, agregou ao seu nome o saudoso, né? Todo mundo quando se refere a ele fala de saudoso, que foi um homem que promoveu, fez com que essa Lava Jato andasse para frente com esse seu entendimento. E agora, aquele senhor que lá, o juiz lá de Curitiba, o juiz Fachin, um cidadão também já de idade avançada, e que tem também esse entendimento meio... E um homem de esquerda. Que coisa, né? Que interessante. E aí, o que fazer numa hora dessa? Para que lado vai o Brasil? Digamos assim, dentro... Aí vamos aquela negócio, tentar fazer uma mediação. Né? Dentro da perspectiva de efetividade das decisões judiciais, neste caso específico, onde o crime rola solto e os recursos se proliferam e quem tiver dinheiro fica fora da cadeia, há uma tendência natural para aderir
a esse ativismo que foi praticado pelo Supremo para que se estabeleça um viés intermediário, que não chegue à exaustão do processo de pedir, olha, só posso condenar e recolher ao xadrez alguém depois que o processo estiver transitado em julgado. Vai para as calendas. Nós teríamos aí outra coisa. A partir da jurisprudência que o Supremo firmou em 2016, todos os tribunais estaduais que tinham condenados em segunda instância emitiram ordem de prisão. Aqui em Porto Velho nós temos um bocado de gente importante, inclusive, ex-deputados principalmente, que estão condenados em segundo grau. Tem recurso no STJ, tem recurso no Supremo, mas estão recolhidos no urso branco. Se cai, todo mundo tem que ser solto. E ainda pode até haver uma reparação de dano moral. Uma corrida ao ouro. Bom, então, essa preocupação a gente tem, sabe? Que esse avanço que a jurisprudência determinou, mas ao mesmo tempo há uma outra preocupação, que nós estaríamos com essa jurisprudência dando uma patrolada no texto constitucional. Aí vem a arguição de constitucionalidade do artigo lá do Código de Processo Penal, onde o cotejo do artigo lá com o artigo aqui da Constituição vai dizer o quê? Aquele artigo que fala que só poderá começar a cumprir pena depois da sentença condenatória ter transitado em julgado, é compatível com o artigo 5º dos direitos fundamentais, que diz a mesma coisa, estabelecendo a presunção da inocência. Então aquele artigo lá é constitucional. E em tese derrubaria a tal da jurisprudência de 2016. Se ele é constitucional, aí a lei está acima da jurisprudência. Vai se criar o impasse. Lá na Bahia, eu não sei como é que você diria no Rio Grande do Sul, mas na Bahia está feito aí o rolo de cobra. É mais ou menos isso. É. Mais ou menos isso. Pelo amor de Deus. É baile de cobra. É, baile de cobra. E tem que ir de perneira. Enfim, é preocupante. É preocupante. E nós estamos vendo ali o pessoal se debatendo, né, em busca de efetividade. A ala, né, ali os 6 votos, né, do que estão fazendo 6 a 5. Carmen Lúcia, o Fachin, o Barroso, a Rosa Weber, meio lá, meio cá, né? O Celso de Mello? Não, o Celso está do outro lado. Mas interessante, mas deu um voto, o último voto dele, a respeito desse assunto. Mas aliás, do HC. era especificamente sobre o HC. Sobre o HC. Aliás, o voto de decano, né? Questão de forma. Né? Mas, enfim, são 6 votos que estão favoráveis a esse avanço da jurisprudência sobre o texto constitucional. Se vai prevalecer, a sociedade em geral agradece. Esse que é o grande dilema. Agradece, porque efetivamente nós estamos vendo que grandes ladrões que estavam aí detonando o erário. E eu sempre falava, no tempo que eu estava no Tribunal de Contas, eu dizia que o ladrão do erário, ele pode ser processado por genocídio. Porque o genocídio praticado nos hospitais públicos, onde não tem remédio, onde não tem comida, alimentação, não tem higiene, não tem médico, não tem nada. Aquele dinheiro foi roubado. Então, todos os que morrem na rede pública de saúde, de certa forma, a culpa, o dolo, é do ladrão do tesouro público. Do erário. Desviou dinheiro do erário. Ele é genocida. Essa é a minha concepção. E eu sempre disse isso. Então, eu vejo essa dificuldade. Agora, mudar a Constituição, por se tratar de cláusula pétrea, também não dá. E aí nós ficamos também olhando um pouquinho mais para frente, se vem uma jurisprudência que é entendimento, interpretação, se essa interpretação pode
suplantar um dispositivo constitucional pétreo, nós estamos também embarcando num processo de insegurança jurídica. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, que eu já fiz a alguns amigos nossos, todos eles advogados, já de cabelos brancos, graças a Deus. Não que o advogado de cabelo negro, desculpe meus amigos de cabelo negro, não, é porque já viveram mais, já estiveram mais à frente de outros processos. E todos eles me dizem o seguinte: a Carta Constitucional boa, a Constituição boa é a Constituição velha. Quanto mais tempo ela tem, melhor ela fica. Mas eu tenho a impressão, e eu escrevi sobre esse assunto hoje, está na minha coluna política em Murupi, se eu não me engano, que é o seguinte, não está não, está lá no Facebook, que eu disse o seguinte, que se a Constituição de 88 fosse escrita hoje, ela não seria essa mesma Constituição. Com certeza. Com certeza não. Com certeza. Isso significa que a gente tem espaço, e aí uma pergunta muito mais para o advogado e para a sociedade, para rever essa carta. Devemos fazer? Eu acho que é uma questão circunstancial. Eu já falei muito sobre isso, porque nós viemos de um período de exceção. Foi o período do governo dos militares, de 64 a 85. Foram 21 anos e que os poderes estiveram ali meio que anestesiados. Se havia alguma insurgência, fechava o Congresso, baixava ato institucional, era um regime de arbítrio, algum autoritarismo, né? Bom, quando abriu-se a porteira com a redemocratização, em fevereiro de 87, o presidente Sarney convoca a Constituinte. E eles, então, sob o efeito ainda do período de arbítrio, do ódio e do amor, né? Fazem a chamada Constituição Cidadã. E aí enchem a Constituição de direitos para o cidadão, para as atividades, né? Todo mundo só tem direitos. Ela ficou uma Constituição prenha de direitos. O que acontece? Eu li, eu tenho até hoje guardado em casa... Você falou um termo bonito, prenha de direitos, infértil de outros direitos que possam vir a acontecer agora, como é o caso, esse que está assim. Sim. Interessante isso. É. Obrigado. Gostei da figura. Então, eu tenho guardado até hoje uma edição do jornal Estado de São Paulo, que ele imprimiu a nova Constituição. É um calhamaço, né? E eu fui ler. Na época, 88, nós estávamos muito longe de tudo, né? Não havia sistema, a comunicação era muito precária. Então, chegar um exemplar desse... A internet estava com 20 anos. Não existe. Não existe. Lá nos Estados Unidos, Sim, aqui nem tinha chegado. Aqui a reserva de mercado que fizeram para o serviço, para a informática, nos causou esse prejuízo, esse atraso medonho que nós tivemos. Bom, um amigo me trouxe. Mas deu hora, passei no aeroporto, estava lá, eu me lembrei de ti, uma edição especial do jornal Estado de São Paulo, publicando a nova Carta Constitucional. E eu fui lendo. Nossa Senhora, isso aqui mas está bonito, está bonito. Agora, eu estou vendo aqui, foi a expressão que eu usei, eu estou vendo aqui que nós estamos tomando um porre de democracia. E fico a orelha em pé, porque eu também sou bastante experiente que depois de um porre vem uma ressaca. Não por acaso, a turma que fez a Constituinte era conhecida, o núcleo era conhecido como a turma do porre. A turma do porre, né? Do porre. É verdade. Então, hoje nós estamos, de certa forma, com essas questões pendentes. Mas, como eu disse no princípio, por uma questão de coerência e de respeito, né? As cláusulas pétreas que existem na Constituição já estão reconhecidas como tal e elas só podem ser modificadas mediante uma convocação de uma nova Constituinte. Há espaço para agora?
para isso agora? Não vejo. Não vejo. Não vejo. Por isso, me parece que, diante desse conflito, né, e de excesso de garantias com o excesso de impunidade, houve uma tentativa de conciliar isso aí, dando essa a interpretação, o ministro Luiz Fux fala muito sobre isso, vai minimizando, à medida que o réu vai sendo condenado, vai sendo minimizada a presunção de inocência, a ponto de ela se tornar, não presunção de inocência, mas sim presunção de culpa. Razão que possibilita que seja decretada a prisão do condenado a partir do julgamento de segundo grau. Amadeu, eu primeiro, mais uma vez, lhe agradecer. Conversar com você é sempre uma aula para todos nós. Eu acho que uma das coisas que eu posso fazer, nesse momento que a gente está vivendo aqui, é trazer essa discussão sempre à baila, deixá-la a fogo brando. Porque é pensando a respeito dela e discutindo que a gente vai formando também a opinião, porque a sociedade será aquilo que a sociedade quiser. A Constituição nada mais é do que o retrato da sociedade, e é isso que a gente quer. Obrigado. Boa noite tanto. Conte comigo. Estou aqui à sua disposição. Amanhã às 8h30 a gente está aqui para mais programa Léo Ladeia. Eu desejo a todos boa noite, bom sono e bom sonho. Hoje é segunda-feira, desejo que todos tenham uma segunda-feira abençoada, produtiva, santa. E amanhã a gente se encontra. Fique com Deus. Tchau, tchau.